Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento as representantes da Associação Dignidade. É com muito gosto que as recebemos aqui e foi com muita atenção que as ouvi. E proferiram aqui palavras com o peso do conhecimento da realidade dos tribunais e da situação e, obviamente, que nós, legislador, não podemos ficar alheios àquilo que aqui nos dizem. Conhecem, com certeza, são uma associação, portanto, que se tem dedicado a estas questões, conhecem, com certeza, os projetos, as propostas de lei que estão em cima da mesa, conhecem, com certeza, a proposta de lei do PSD. Nós somos contra qualquer presunção, privilégio, princípio ou regime preferencial, porque cada caso é um caso. A vida das crianças não se compadece com qualquer convite ao decisor para optar por uma decisão mais fácil, porque nós sabemos que quando está estabelecido na lei que determinada decisão deve seguir e ou deve apontar neste caminho, quanto mais não seja, há uma tendência natural para assim ser. Sabemos também, a doutora é advogada, eu também sou, sabemos também que a tramitação processual do regime do processo tutelar civil contempla na fixação provisória das responsabilidades parentais a obrigatoriedade dos tribunais, agora, e ainda bem, fixarem um regime provisório. Nestas fixações provisórias, como a doutora disse, e muito bem, não é obrigatória a constituição de advogado, porque desde logo estamos perante processo de jurisdição voluntária, que é uma coisa que nós concordamos e que efetivamente devia ser obrigatória a constituição de advogado para proteção do cidadão. E por isso o cidadão e a cidadã aparecem desprotegidos com todo o evento estressante que é uma conferência de pais, que na esmagadora maioria das vezes se faz no gabinete dos senhores juízes, num espaço em que o Ministério Público partilha a mesma secretária do magistrado, que em vez de haver aquela até independência do curador de menores, não, porque é sempre o mesmo magistrado do Ministério Público a trabalhar com o mesmo magistrado judicial, portanto, um diz mata, outro diz esfola. Quem conhece as realidades sabe que isso acontece e muitas vezes há determinadas ideias pré-concebidas, como as alienações parentais por parte das mães, e há tendência para... sobretudo para que, não é tendência, o próprio regime está assim. Se não se conhecem as circunstâncias, como é que se pode decidir bem? Se a parte não tem voz, e quando não tem um advogado, se não tem voz, como é que pode decidir bem? Não pode. Portanto, como é que o Tribunal... E o que vai sair dessas fixações provisórias, e é isso que nos preocupa muito, e por isso é que a proposta de lei do PSD é que se clarifique aquilo que já existe na prática e que todos nós conhecemos, é que o Tribunal, sempre que tal assim aconselhe, e em salvaguarda do superior interesse da criança, e não como instrumento de igualdade de género, porque não é esta a sede própria da igualdade de género, que interessa o superior interesse da criança, que possa fixar a residência alternada. O bom é inimigo do ótimo, dizemos isto muitas vezes. Portanto, o bom e o ideal, efetivamente, é que a criança seja feliz e que não se divorcie dos pais. A relação homem-mulher divorciou-se, mas dos pais não. E por isso, se for possível, claro que isso é o ideal, é que esteja numa situação de residência alternada e que as coisas corram bem. Mas a prática não nos diz isto. Também uma nota para lhe dizer que concordo quando referem a questão da gravação da prova. Hoje, e só após uma alteração, salvo erro, em 2013, foi exatamente com a última alteração ao processo civil, é que os julgamentos em matéria de família se passaram a gravar. Porque até aí os julgamentos não eram gravados. E hoje são gravados os julgamentos. As conferências não são gravadas, é no final, é lavrada a ata, e quando são no gabinete dos juízes, portanto, também não são lavradas. Para concluir, Sra. Deputada. Muito obrigada. Faz a ata por súmula, não é? Portanto, aquilo que acontece. Também para dizer que as equipas técnicas, como referiram, são poucas, não têm meias, e na maioria das vezes fazem consultas de gabinete. E eu tenho dito isto muitas vezes, não só nas responsabilidades parentais, mas também em termos da LTE, da Lei Tutelar Educativa, em que em vez de irem ver como é que as crianças estão no meio natural de vida, são as crianças, são os jovens e as famílias destruturadas que têm que ir aos gabinetes das senhoras técnicas, porque elas não se conseguem desdobrar mais, para dizer como é que as coisas estão a correr. Portanto, não se consegue observar.
Tudo isto para vos dizer que compreendemos e acolhemos as preocupações, que conhecemos o terreno, não obstante, muitas das vezes, ser possível fixar uma residência alternada sem o acordo dos pais. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, isso pode ser possível, desde que essas condições... Desculpe, Sra. Presidente. Para concluir mesmo. Portanto, acontecem situações em que muitas vezes impõem e não há acordo e depois as coisas correm bem. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada.